Hoje, o Educação Jurídica tem a satisfação de receber o René Dios Rodrigues, que é bacharel em comunicação na Universidade Federal do Mato Grosso, onde também cursou Direito, e ele recentemente concluiu seu mestrado aqui em Genebra, no Geneva Graduate Institute, reputado Instituto Internacional, na área de direito internacional, com enfoque em direito ambiental e governança. Então, René, muito obrigado pela sua presença aqui na Educação Jurídica. Eu que agradeço o convite, fico honrado. Vamos aí conversar sobre o que a gente puder contribuir. Ótimo. Eu queria que você explorasse alguns aspectos aí da sua formação, especialmente para começar, essa sua prévia experiência em comunicação e depois você entrar na faculdade de Direito, já com um olhar um pouco mais maduro de quem tem uma graduação. Conta primeiro para a gente como foi essa sua experiência inicial no Direito. Eu costumo até falar que eu tenho uma trajetória um bocado torta no direito, né? Porque geralmente é um curso que as pessoas já escolhem de cara para o vestibular ou para o Enem. Geralmente as famílias incentivam bastante, então é o primeiro curso na cabeça de muita gente. Eu acabei fazendo um trajeto diferente. Eu entrei em 2006 na faculdade de comunicação. Na época não tinha Enem, era o vestibular ainda. Entrei em comunicação com habilitação em jornalismo. Fiz o curso de 4 anos e já no meio do curso me, me encantei pela área e comecei a trabalhar como repórter para veículos de imprensa em Mato Grosso e fui trabalhando nesses veículos por 8 anos até que depois eu fui para o outro lado do balcão, mas ainda trabalhando como jornalista e fui trabalhar como assessor de imprensa em uma empresa privada. E só que durante todo esse tempo eu notei que o meu perfil era um bocado misto. Eu sou uma pessoa que tem interesses variados. Então, enquanto eu trabalhava na imprensa, eu também fiz um curso de pós-graduação em Relações Internacionais, porque também era um curso que eu gostaria de fazer lá naquela época do vestibular. Eu me interessava por Relações Internacionais, mas não via muito campo de trabalho. E então eu fiz esse curso para satisfazer uma vontade intelectual que eu tinha, mas mesmo assim mantive aquela coisa de estar sempre buscando alguma coisa diferente. Quando eu tive a minha última experiência profissional como jornalista, trabalhando como assessor de imprensa, eu também tive a oportunidade de entrar para a UFMT novamente para fazer graduação, e dessa vez eu escolhi direito, que também era uma área de interesse minha, só que dessa vez eu dediquei 5 anos para essa outra área de interesse. Foi assim que eu entrei na área jurídica, fui estimulado muito pelo meu trabalho jornalístico também, Uhum. porque como repórter em veículos de imprensa em Mato Grosso, durante alguns bons anos eu tive que cobrir muito o judiciário. A gente viveu uma época de muitas operações, investigações do Ministério Público que eram de grande repercussão no Estado. Então, tudo isso me colocou muito próximo de operadores do direito. Então, principalmente no Ministério Público, mas advogados de renome no Estado. E com isso eu acabei tendo uma certa familiaridade com a dinâmica jurídica e me interessando também pela área. Aí depois que eu me formei na UFMT, na graduação, eu já tinha essa ideia de, às vezes, continuar estudando depois em uma outra área do meu interesse, mas dessa vez dentro do direito, que era a área de direito internacional, que juntava um pouco do meu interesse por relações internacionais e com a área jurídica. E, e aqui estou, vim para Genebra, porque logo depois de me formar, eu me candidatei para algumas instituições, entre elas o Graduate Institute daqui de Genebra, que é bastante reputado nessa área, e que tem esse curso de Direito Internacional que eu vinha fazer um LLM em formato de 1 ano, terminei agora em setembro. Eu queria, antes de explorar essa sua experiência internacional, que eu acho que interessa muita gente que está nos ouvindo, eu queria também explorar esse aspecto
você sai de uma faculdade de comunicação, que eu suponho que seja muito mais informal, um pouco mais leve, estou supondo, né? Nunca fiz. E depois você entrar num universo mais formalista como o direito. Como foi essa passagem, René? Bom, essa passagem não foi imediata, né? Porque depois de feita a graduação em comunicação, passei uns bons anos fora da universidade, voltei em 2017 para cursar direito. De fato, o curso de comunicação tem uma dinâmica muito própria. Uma área do conhecimento que te coloca em contato com muitas teorias do ramo da comunicação, mas também é um curso muito ferramental. Te leva a muitas oficinas de, por exemplo, redação, apuração de jornalística, reportagem. Então você tem um curso que é muito pouco monótono. Já o direito, e eu já sabia disso antes de entrar, ele historicamente parece que ele tem essa toada mais monótona. Você vai lá, senta e o professor te descarrega aquele compêndio enorme, e isso durante 5 anos. É um curso de menor interatividade, o direito. A comunicação ela é muito mais aberta à interatividade, à criatividade também, porque é próprio da área, né? Eu senti um bocado esse choque na faculdade de Direito, mas creio que porque eu já estava um pouco mais maduro também, eu entrei com quase 30 anos na faculdade, acho que aí eu consegui então lidar um pouquinho melhor e não me frustrar tanto, né? Porque o curso de comunicação, de fato, são 4 anos que passam muito rapidamente, não que não seja, não tenha sua dificuldade, mas é uma coisa muito mais contornável, inclusive se você estiver trabalhando, se dedicando à profissão já desde então. O direito é muito mais pesado em termos de leitura, a demanda que te faz, inclusive na época de prática jurídica, o núcleo de prática jurídica, né, toma, pelo menos no caso da FMT, toma 1 ano e é bem demandante. A comunicação não tem esse estágio obrigatório que é mais uma carga de demanda em cima de você, né? São cursos muito distintos nessa dinâmica, mas acho que eu consegui navegar bem pelo direito, acho que pela fase da vida que eu entrei. Talvez se eu tivesse entrado logo depois da comunicação, eu sentiria uma certa frustração ou uma sobrecarga, assim, demasiadamente. Uhum. Então, você acha que, em relação à faculdade de comunicação, você ressaltou o aspecto de ser muito mais prático. Me parece que você é colocado já em situações em que você tem que exercitar as habilidades mais do que receber uma formação teórica que existe, mas não é o principal enfoque. Você acha que também no curso de direito poderia haver essa preocupação em dar uma dimensão mais ativa para o aluno, mais prática? Com toda certeza. De fato, na comunicação a gente tem um curso que, pelo menos no caso do curso que eu fiz na FMT, parece mais voltado a te capacitar, não só para você pensar teoricamente e criticamente a comunicação, para você pesquisar dentro da área de comunicação, mas também para você usar as ferramentas de comunicação como um profissional quando você sair da faculdade. A faculdade de Direito, os cursos de Direito, aparentemente hoje, eles ainda têm uma vocação muito mais para você pensar teoricamente sobre os casos, aí você tem uma prática jurídica lá no final, e eu acho que tem muito espaço para mudar nesse aspecto. Eu acho que tem muito espaço para você incorporar um pouco mais de praticidade. Você colocar os alunos diante de problemas para serem resolvidos, com base naquilo que eles já leram, que eles estão para ler, mas de uma forma que você consiga engajá-los de uma maneira um pouco mais efetiva, especialmente considerando o perfil de muitos alunos mais jovens hoje em dia, né? Você ter o conteúdo à disposição não é mais um problema, a internet está aí. Os alunos vão para a aula com
com tablet, com celular, eles têm acesso a vídeos, eles têm acesso a outras plataformas de conteúdo, então não é um problema para eles ter acesso ao conhecimento, ter acesso ao conteúdo em si. O problema é como instrumentalizar aquilo, como ter uma visão crítica sobre aquilo, navegar diante de tantas leituras, o que vale a pena ser lido, o que não vale, o que você pode ter como referência ou não. Acho que é aí que entraria um papel mais ativo dos cursos de direito, trazendo abordagens um pouco mais práticas mesmo, acho que essa é a palavra. Eu tive um pouco isso na faculdade, tive alguns professores que acho que já cientes desse gap, faziam em algumas aulas com uma abordagem um pouco diferente. Claro que a gente tinha sempre aquela aula clássica, você sentar lá e esperar o professor despejar aquele conteúdo, fazer muita anotação no quadro. Às vezes isso é inevitável mesmo. Mas eu tive professores também que se propunham a fazer abordagens diferentes, vez ou outra. E acho que nessas experiências a gente acabava saindo com um saldo bem mais positivo, pelo menos na minha impressão. E os seus colegas em geral, você observando assim, né, com a sua experiência, você acha que havia uma reação positiva dos estudantes? Eu tenho quase certeza que sim, que não seria só uma impressão minha. Porque acho que é importante para o aluno, especialmente talvez essa geração mais nova que eu, só para contextualizar, quando eu entrei na faculdade de Direito, tinha colegas meus com 9 anos de diferença, mais novos que eu. E acho que eles têm um perfil que se sente bem quando é desafiado. Às vezes você coloca um problema, por exemplo, uma questão de direito civil, e o cara não passou ainda por aquele conteúdo específico. Mas, cara, ele tá na faculdade de direito, é aquilo que ele quer fazer da vida, ele quer se formar naquilo. É lógico que ele não vai se furtar a fazer uma breve pesquisa, a perguntar aqui e ali. Ele quer encarar aquele desafio, ele quer encarar aquele problema, e ele sabe que ele tem competência para resolver se ele fizer as devidas leituras. Então, acho que já passou essa época da gente imaginar, não, só depois que o cara viu o conteúdo 1, 2, 3, ele vai poder encarar um problema de nível 4. Acho que a dinâmica hoje pode ser um pouco diferente. Acho que os alunos hoje se sentem à vontade de serem desafiados nesse sentido, sabe? Uhum. E também você está sinalizando aí para uma mudança no papel do professor, né? Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: ah, ok, você é uma das muitas fontes que eu tenho para obter informação. Né? Então, Perfeito. o aluno talvez tenha uma expectativa em relação ao professor que é diferente da época que eu estudei, né, há 40 anos, que a expectativa era que ele fosse o oráculo de Delfos que me dissesse qual é a verdade suprema que eu não sei. Agora, hoje, primeiro que ninguém acredita em oráculo de Delfos. E tem 1000 oráculos hoje à Uhum. disposição. O professor é apenas um dos oráculos, mas é óbvio que perdeu, né, a função de dizer o que é a verdade e o futuro. Né? Então, o professor ele tem que atuar mais como um coordenador, um orientador, alguém que evita que o aluno se perca nessa multiplicidade de fontes, né? Que também é um problema, né, René? O fato de você ter. Tudo bem, eu tenho 1000 informações na internet, tem professor que planta bananeira para dar aula, para Uhum. atrair o estudante, tem gente que traz casos concretos, tem games, tem um monte de coisa, mas o aluno às vezes se sente um pouco inseguro em relação a essas fontes. Então, me parece que o que você está falando é que o professor ele tem uma outra função, ele é um organizador, um orientador, alguém que administra essa pluralidade de fontes para ajudar o aluno na sua formação. É isso que. Nesse sentido, ele é um organizador, ele é um filtro, um curador, inclusive de leituras e de conteúdo que esteja aí disponível na internet, porque, de fato, todo mundo sabe que hoje em dia aluno de direito estuda para prova na internet, vê vídeo do YouTube, de várias plataformas que estão aí à disposição, baixa PDF, baixa conteúdo esquematizado, resumido, e às vezes o professor tá ali
não no papel do grande oráculo de Delfos, mas como alguém que vai pegar na mão e vai falar, olha, gente, isso aqui vale a pena, isso aqui, ó, acho que nem tanto, porque tá enviesado, enfim. E uma coisa interessante que eu via nesses professores, alguns que eu tive, que tinham essa abordagem um pouco mais proativa, era assim, olha, gente, nessa questão aqui, a gente vai tratar de um determinado conceito, de um determinado conceito jurídico, uma história que vocês vão ver lá no outro ano. Mas assim, lê isso aqui, que é o suficiente para a gente aplicar nesse caso concreto aqui que a gente está tratando. Uhum. Cara, maravilhoso. Você abre uma janelinha de conhecimento na cabeça do aluno. Você não considera que ele está num nível muito limitado para endereçar certos assuntos e estimula. Né? Sim. Às vezes você nem sabe o papel de fomentador que você está fazendo para aquele estudante dentro daquele conteúdo. Sim. E uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que você está falando é que, por exemplo, no sistema romano-germânico, a gente tem aquela tendência de explicar as fundações teóricas, depois vai subindo, 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 né? Até você chegar num ponto em que você fala, bom, agora o aluno já tem condição de lidar com uma situação concreta. Só que não dá tempo, então Uhum, quase nunca se chega na situação concreta, né? Então, a técnica de estudo de casos, ela permite uma transversalidade que no sistema romano-germânico a gente tem um pouco de medo, de pudores, mas que eu acho que essa nova geração tem urgências que o estudo de caso já traz. Então, por exemplo, numa questão de ética profissional, né, você vai começar a dizer o que é ética, o que é moral, né, o que é o tribunal de ética, o que a advocacia exige, os princípios da ética. Bom, até chegar no ponto em que um profissional comete uma falta ética e que você tem que resolver esse problema como advogado desse profissional, uhum, o aluno já se dispersou, já perdeu interesse. Então, quando você traz um problema de ética que já conta uma, uma ação, uma conduta profissional que está sendo questionada no Tribunal de Ética da OAB, você passa por tudo isso. Você passa pelos fundamentos da ética, você passa pelas prerrogativas do advogado, você passa pelos deveres éticos do advogado, e já passa para a sanção que foi aplicada e como que você vai defender esse profissional. Enfim, eu acho que essa nova geração, essa urgência da nova geração, acaba estimulando o estudo de casos, acaba estimulando uma perspectiva transversal, menos a construção, né, é, que é notável, que é interessantíssima e que funcionou durante séculos, mas não funciona mais, né? E eu até acrescentaria que nessa abordagem de estudo de caso, acho que você tem um ganho. Eu precisaria que algum estudo científico demonstrasse isso, mas a minha impressão é de que o ganho que você tem é de uma fixação muito mais Sim, efetiva sim, do conteúdo, quando você tem essa transversalidade, porque você está vendo um propósito de aplicar determinado instituto jurídico, determinado conceito. E exatamente. nisso, para aquilo fixar na tua cabeça, pelo menos para mim, funciona muito mais do que aquele conteúdo compartimentado que eu estudo para a prova Sim. e depois ele desaparece. Sim, o método de memorização, ele é provisório, ele é precário, vai só até a prova no máximo, mas não fica retido. Então, a gente aprende muito mais sabendo para que as coisas funcionam. E é por isso que o estudo de caso, ele é muito mais vibrante, né? Muito mais ativo, e chama mais a atenção do aluno e facilita a retenção, concordo com você. Uhum, perfeito. Renê, muita gente que estuda no Brasil sonha em estudar fora e você acabou de concluir o seu mestrado, você teve a possibilidade de fazer esse mestrado numa instituição que tem reputação internacional, que é o Instituto, o Geneva Graduate Institute de Genebra.
Queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória para, primeiro, como você se organizou, né, para chegar lá, né? Porque também não é fácil ser admitido num instituto como esse. É, e depois eu quero que você explore, a gente vai conversando, quero que você explore como é que você, como foi essa sua trajetória. Perfeito. Voltando um pouquinho, quando eu estava no meio da graduação, acho que também estimulado por um dos grandes professores que eu tive, o professor Valério Mazzoli, de Direito Internacional, acho que eu fui muito estimulado também por ele, para ter esse gosto pelo direito internacional. Acho que por causa disso, lá no meio da faculdade, eu comecei a pensar no direito internacional como um assunto que eu poderia vir a estudar após a graduação, num plano fora do país. Já era uma ideia que eu cultivava há algum tempo, de ter uma experiência fora. Então, no meio da faculdade, eu coloquei isso como um projeto. Veio a pandemia, eu acabei concluindo a graduação durante a pandemia. Mas nisso já estava uma ideia amadurecida, de que quando eu terminasse, eu logo começaria a aplicar para universidades fora do Brasil. Então, tive bastante tempo para fazer uma pesquisa de instituições que me agradassem, que tivesse um programa que se encaixasse com o meu perfil. E eu gostaria muito que naquela época eu tivesse mais fontes de informação sobre isso, porque no Brasil, no que diz respeito ao LLM, que é o tipo de programa que eu fiz, ainda é muito escassa informação sobre isso. Só para abrir esse parênteses, LLM é um tipo de mestrado executivo, que talvez não seja muito difundido no Brasil, talvez por uma questão de regulação, né? Mas fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, é bastante comum. É um mestrado que você faria em 2 anos, você faz em um ano. No final, você não apresenta uma dissertação, você apresenta um ensaio, um outro produto acadêmico. E ele é muito mais voltado para a prática profissional do que para pesquisa. Então, fechando esse parênteses, eu tinha interesse em fazer um LLM em função do tempo mais curto do programa, que eu não tinha intenção de ficar 2 anos fora do país. Eu queria fazer um programa mais curto e retornar. Então, achei algumas instituições na Europa, duas que me interessaram na Bélgica, uma na Holanda e essa aqui na Suíça. E cada uma tem suas exigências. Agora, o primeiro filtro é o idioma. Onde é que você consegue estudar? Num local em que você domine o idioma. No meu caso, precisava ser em inglês. Eu não domino o francês no nível acadêmico, nem outro idioma. Então, precisei que fosse algum programa em inglês. Nisso, eu já filtrei várias instituições durante aquela minha pesquisa lá, ainda durante a faculdade. E, bom, então dessas em inglês, quais vão me admitir como um aluno brasileiro? Que algumas são para quem tem outras nacionalidades, outros passaportes, outra filtragem, né? Algumas também exigem que você já tenha uma experiência profissional na área. Eu não tinha experiência profissional na área jurídica. Então, outra filtragem, né? E até que eu cheguei a essas 4 instituições, e como eu sou meio metódico, coloquei numa tabela de Excel todos os requisitos de cada uma, e comparando, bom, consigo atender esses aqui, TOEFL ou IELTS para comprovar proficiência em inglês, juntar toda a documentação de diplomas que você tem, inclusive as notas, a lista de notas que você teve na graduação, eles geralmente pedem. Cada uma tem um conjunto de exigências. Eu fui, durante alguns meses, me dedicando a essa pesquisa, e no último mês eu reuni os documentos de todas elas para começar as aplicações. E algumas têm também no processo seletivo, além da documentação que você entrega, tem entrevista. No caso aqui do Graduate Institute, também tive uma entrevista em inglês. Na verdade, é meio que uma sabatina, que você está ali com outras 5 pessoas te fazendo perguntas. Pode intimidar um bocado, mas não é para ficar também assustado. É que eles têm vários
assistentes de professores ali que são responsáveis por esses processos seletivos. Às vezes isso intimida, mas não é nada demais, não. Eles querem mais saber do teu perfil do que fazer uma abordagem do teu conhecimento prévio antes de entrar para o programa. É uma questão mais de perfil. Para mim não foi muito fácil entrar, porque eu já tinha 33 anos, e uma coisa tem que ser dita, geralmente os programas eles estão focando em pessoas mais jovens. E então isso é uma coisa que eu senti. Mas eu consegui passar, fiquei numa lista de espera no primeiro momento, e depois, quando eu já tinha aceites das outras 3 instituições, na Holanda e na Bélgica, na minha cabeça eu ia para a Bélgica. De última hora, em maio de 2022, eu recebi a confirmação daqui, do Graduate Institute na Suíça, que era o programa que mais me atraía, porque era um programa de direito internacional com foco em meio ambiente e governança, tratando bastante de mudanças climáticas, era o que eu queria estudar mesmo, então acabei optando por vir para cá. Foi a última resposta que eu tive de última hora, acabou sendo a que mais me agradou também. Eu queria fazer uma observação sobre a questão da língua. Eu também fiz um mestrado fora do Brasil, na Bélgica, já há 30 anos, mas o que foi interessante é o seguinte: eu também não tinha um nível acadêmico de francês suficiente para, vamos dizer assim, encarar o desafio. Mas eu fui um mês de antecedência, eu fui para a Bélgica, e lá a própria universidade ofereceu um curso prévio, uma qualificação em francês, uma preparação. O curso era metade em francês, metade em inglês, então isso ajudou a equilibrar. Mas eu reparei que muitos dos meus colegas, que vinham do mundo inteiro, era um curso europeu, mas tinha gente do México, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de todas as partes da Europa, tinha gente da África. Eu era o único brasileiro, o único sul-americano, mas muitos alunos vieram também sem muita qualificação linguística, mas ao longo do tempo eles foram adquirindo, porque é a convivência que vai te exigindo e vai trazendo também as informações que você precisa. Os alunos geralmente moram em repúblicas. No meu caso lá tinha eu acho que era uma vantagem, tinha uma república com alunos de nacionalidades as mais diversas, né? É muito interessante, você aprende muita coisa cultural, você aprende muita coisa de línguas também, e também resolve dúvidas de conteúdo das disciplinas ali na cozinha, né? Aqueles debates e tudo mais. Eu acho que é uma experiência interessante. O que você sentiu depois que você entrou? Você sentiu alguma coisa semelhante, René? Sim, até ia comentar nesse aspecto do idioma. Eu era muito seguro do meu nível de idioma. Meu primeiro trabalho foi como professor de inglês. E sempre lidei com inglês num nível avançado. Então, para mim, não era uma questão, né? Fiz o exame de proficiência só para ter um documento atestando, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu tive um impacto muito grande, porque eu de repente precisei lidar com o inglês acadêmico na área jurídica. Não era tão simples assim. E, claro, também tive colegas aqui no mestrado de várias partes do mundo, mas em geral com um nível de inglês muito superior ao meu. Então, mesmo achando que eu tinha um nível avançado, eu precisei comer um feijão com arroz aqui no início do curso, sabe? Primeira apresentação que eu tive que fazer, eu fiquei nervoso também. Então, acho que é bom falar essas coisas para as pessoas também não acharem assim, pô, mestrado fora, nossa, deve ser só a gente de ponta. Assim. Não, a gente sente as mesmas inseguranças, assim, sabe? E um ponto que eu acho interessante também, para quem estiver acompanhando essa conversa, é a questão da época da vida que você faz esse tipo de projeto, de estudar fora, de fazer um mestrado.
No Brasil, acho que a gente não é estimulado tanto a fazer um mestrado ou um programa mais executivo como esse logo após a graduação. A gente geralmente sai da graduação, vai trabalhar, né? E depois, mais tarde, pensa no mestrado. Eu percebi que aqui na Europa, ou talvez nos Estados Unidos, a cultura seja um pouco diferente. É esperado que você já vá para um mestrado, já vá se especializar, aí você entra no mercado de trabalho. Então, me deparei com pessoas também muito mais jovens e sem qualquer experiência na área profissional. E isso muda de figura porque o mestrado aqui parece que ele é realmente mais voltado para essas pessoas nessa fase da vida. Parece que eles buscam esse tipo de perfil. Por isso que eu falei anteriormente que eu sentia que a questão da idade era um ponto desfavorável para a minha candidatura aqui para o programa. Porque eles querem que você venha, parece, eu estou falando isso, estou assumindo. Eu estou assumindo que eles querem que você venha para você ficar numa casa estudantil, inclusive, né? Para você ter essa convivência do campus, das atividades que os estudantes promovem, os coletivos estudantis, e, e você está ali 100% naquela vida do campus. Eu já vim numa outra situação, vim com minha esposa, não vim para morar na casa estudantil, vim para morar na cidade mesmo, inclusive vim com minha esposa e uma gatinha. Então, outra fase da vida. Então, muitas vezes eu me senti meio peixe fora d'água ali entre os meus colegas. Mas eu já estou acostumado com isso, porque na faculdade de Direito eu já era um cara que vinha do jornalismo, já tinha 10 anos de diferença para muitos, então já era peixe fora d'água ali mesmo. Então estou acostumado. Mas é bom falar isso, porque eu acho que quem estiver nos ouvindo, se estiver ali na graduação, terminando, considera isso, sabe? Se tiver, claro, em condição, objetivamente falando, financeira, pensa nessa ideia já enquanto estiver na graduação. Às vezes vale a pena você já sair da graduação e ter essa experiência fora do país, se você quiser estudar fora. É algo que engrandece, que traz aprendizados para a gente em vários aspectos da vida. E acho que é um momento muito especial para fazer isso. Eu invejo meus colegas que fizeram o mestrado aqui comigo, que fizeram isso com seus 24, 26 anos. Acho que essa época pode ser bem mais proveitosa para ter essa experiência. É interessante, né, porque a gente tem que estimular as pessoas que sonham em estudar fora, por um lado, a não encarar as barreiras que são naturais como obstáculos definitivos para elas se lançarem, né? Um dos obstáculos grandes é a questão financeira, né? Eu, eu tinha 28 anos quando eu resolvi fazer um mestrado, fui admitido nesse curso em Bruxelas, e eu tive que fazer renúncias financeiras grandes, porque eu era advogado, trabalhava no escritório, tinha minha clientela, e eu tive que repassar essa clientela para um colega, né? Fui com, vamos dizer assim, com poucos recursos, com dificuldades grandes do ponto de vista financeiro. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha mais clientela, eu não tinha nem emprego, eu não tinha dinheiro. Mas o que eu posso dizer dessa minha vivência, dessa minha experiência, é que eu voltei uma outra pessoa. Eu retornei para o Brasil muito mais qualificado intelectualmente, muito mais seguro profissionalmente. Eu voltei dominando várias línguas, vim com uma bagagem de contato, um networking internacional, né, que me ajudou posteriormente na minha carreira como advogado e como professor, e depois como gestor acadêmico. Então, eu diria que, ao mesmo tempo que eu tive que fazer renúncias financeiras grandes, eu também adquiri uma capacidade de alavancar o meu futuro profissional, que se eu tivesse permanecido onde eu estava, no conforto onde eu estava, né, trabalhando com uma clientela estável e tudo mais,
possivelmente eu não teria adquirido essa respeitabilidade que eu adquiri pela experiência, essa própria confiança que eu adquiri pessoalmente. Você volta realmente mudado. Para mim, eu já sinto isso como pessoa claro, academicamente, profissionalmente também. E isso que eu só fiz um programa aqui comprimido em um ano, né? Mas é muito intenso. Acho que justamente por ser somente um ano, acaba sendo intenso demais na bagagem que você absorve, os contatos que você faz. Até posso falar isso depois sobre o networking que o LLM proporciona. Então, de fato, você se transforma. E a questão financeira, de fato, se você planeja fazer isso, coloca um prazo totalmente adequado para que você consiga angariar esses recursos. Eu tinha essa ideia, como eu falei, eu tinha a ideia de fazer alguma coisa fora do país já no meio da faculdade, então comecei a juntar dinheiro ali. Eu trabalhava como assessor de imprensa e o dinheiro que eu usei para me manter aqui foi aquilo que eu economizei durante essa época. Eu acho que foram dois anos juntando dinheiro, Uhum. se não me engano, 2 anos. Então, assim, de fato, é muito dispendioso, não, não somente para quem não tem um trabalho, mas para quem trabalha, mesmo para quem já tem uma fonte de renda. Você vir para a Europa pagar um franco ou o euro cerca de 5 vezes o real, o câmbio totalmente desfavorável, os custos de vida que você tem aqui Em também. Genebra, né, uma das cidades mais caras do planeta. Isso era uma coisa que me assustava quando eu vi, nossa, eu posso ir para Genebra, que é o curso que eu quero fazer, mas também é uma das cidades mais caras do planeta. Antes eu tava na minha cabeça que eu iria para Bruxelas, que tem uma diferença significativa em relação ao custo de vida, né, aqui com Genebra. Mas foi como me disseram várias pessoas, cara, vai para onde você realmente quer. Não adianta, você vai ter um custo alto, independentemente do local, se for Bruxelas ou Genebra. Genebra vai ser mais caro, mas vai para onde você efetivamente quer ir, para onde você vai encontrar o programa que está mais moldado ao teu perfil, que era o programa daqui. E nesse ponto, de fato, sem dúvida, foi a melhor opção que eu fiz. Mas a parte financeira, se puder pensar com bastante antecedência, buscar bolsas. As informações sobre bolsas geralmente são muito difusas. Então, pega bastante tempo para buscar esse tipo de dado e, se possível, tentar contato com pessoas que já fizeram os programas. Existe um site também, o llmguide.com, foi de onde eu tirei várias informações e, por meio dele, fui fazer contato com algumas pessoas que fizeram os mesmos programas que eu estava me candidatando. E isso é ouro. Ter contato com pessoas que já saíram dos programas. Elas vão saber do dia a dia, vão saber das dificuldades mais pontuais, que no fim das contas são essas que vão determinar a sua capacidade de vir, de cobrir os custos. E você ia falar sobre a questão do networking, né, que eu acho que é uma das questões mais fundamentais. Né? Não tem como você avaliar a importância que adquire os seus contatos profissionais quando você estende isso num âmbito internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, René. Uhum. Aqui, o programa que eu fiz, acho que ele tem esse caráter de te colocar em contato com gente do mercado, com gente das instituições. Deve ser uma vocação do Instituto em si, mas eu entendo que os LLM em geral, por serem mais voltados à vida prática, eles acabam proporcionando isso para os estudantes. Você ter um estágio obrigatório no meio do programa, em que às vezes você tem um beneficiário que é um escritório, ou uma instituição, uma organização internacional. Isso te faz ter contato com pessoas que estão no dia a dia da prática profissional. Vira um e-mail que você troca, uma mensagem ali, você tem a chance, nesse tipo de programa, de mostrar, olha, eu existo, eu estou aqui. Que para quem está começando,
e eu considero que é o meu caso, isso é o mais importante. Você precisa que as pessoas saibam que você existe, que você tá para jogo, né? Na minha experiência aqui, isso foi muito importante, porque como eu fiz o meu mestrado com foco em Direito Internacional do Meio Ambiente e Governança. Então, o meu estágio obrigatório teve como beneficiária a UNEP, que é a Organização das Nações Unidas para Meio Ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A sigla em português é PNUMA, né, que não é muito legal. Então, fiz um trabalho com os meus colegas em benefício do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. No caso, foi sobre emissões de bancos, emissões de gases de efeito estufa por bancos comerciais e a legislação que existe em torno disso. E também tive a oportunidade, em função da universidade, de participar de um processo seletivo para atuar como assistente jurídico na Comissão de Direito Internacional da ONU. É que como a gente está em Genebra, então eles têm essa interface com as organizações internacionais. E isso foi também determinante para que eu escolhesse vir para cá. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse estágio na Comissão de Direito Internacional entre abril e agosto, que também me abriu mais uma janela de vários contatos nesse networking que eu fiz aqui. Então, o estágio obrigatório, a universidade em si, professores que você conhece que são professores da prática, esses processos seletivos nos quais a universidade te coloca também numa posição privilegiada. Então, isso tudo conta bastante. Para mim, essas possibilidades de networking foram grande parte do valor do curso que eu fiz aqui. E acho que isso tem que também orientar a escolha do estudante quando ele vai pensar na instituição em que ele quer fazer esse tipo de programa. Uhum. Muito bom. E, enfim, agora você tem a perspectiva de continuar aqui ou você volta para o Brasil? Eu terminei o curso em setembro e como eu vim com minha esposa está trabalhando aqui e ela tem cidadania europeia. Isso nos dá um privilégio, sem dúvida, dentro da legislação suíça, e que é a possibilidade de você ter a permissão de permanência aqui com um trabalho autorizado. Então, nós pleiteamos isso. Eu vim com visto de estudante, né? E nós pleiteamos essa permissão e conseguimos sair em outubro, então é bem recente essa possibilidade de trabalho. Como estudante, você não tem muita chance de trabalho remunerado aqui, é mais estágio mesmo. E muitos estágios na ONU, pouco a gente sabe disso, mas são não remunerados. Como saiu essa permissão para mim, a gente decidiu tentar um pouquinho, tentar oportunidades aqui na Suíça, enquanto a gente tem esse direito, porque não sai tão fácil assim, né? Então, quando você recebe essa oportunidade, você tem que tentar fazer valer a pena, Sim. né? Então, a ideia é tentar, sim, vagas de emprego ou de trainee, de estágios aqui mesmo, enquanto a situação financeira permitir. Muito bom, Renê. Olha, eu te agradeço muito. Acho que você ajudou muita gente aí no Brasil que tem interesse em estudar fora. Eu também incentivo a que se busque essa qualificação, essa perspectiva internacional. É um sonho para muita gente. Não é fácil, tem dificuldades, obviamente, desde o início, ao longo do curso, mas asseguro a vocês que vale a pena o esforço, vale a pena essa qualificação. E, enfim, Renê, você trouxe uma ótima contribuição para a reflexão nossa aqui no Educação Jurídica. Muito obrigado e boa sorte aí na continuação. Eu fico honrado, obrigado pelo papo e também se alguém tiver interesse em me contatar, no que eu puder ajudar nesse tipo de informação para esse tipo de projeto. Como eu não tive ninguém para puxar a minha mão, hoje em dia eu estou super à disposição para quem tiver qualquer dúvida, só me procurar, a gente bate um papo aí também. Legal, quem É um prazer. tiver interesse em conversar mais com o Renê, pode entrar em contato comigo. Eu vou passar depois o nosso e-mail de contato e assim a gente faz uma triangulação para entrar em contato com o Renê. Muito obrigado, Renê. Um abraço. Abraço.
E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.